Sejam todos bem-vindos à TV Educaetes. Eu sou o professor Carlos Eduardo e o nosso conteúdo da aula de hoje será sobre decomposição em fatores primos. O código de habilidade referente a esta aula nos informa que o objetivo é resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo as noções de divisores e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas sem aplicação de algoritmos. Primeiro, vamos relembrar o que vimos em aulas anteriores, que seria a classificação de um número composto. O número composto é quando eu posso escrevê-lo como forma de multiplicação entre números primos. Vimos que todo número natural maior do que 1, que não é primo, é chamado de número composto, pois ele pode ser expresso como uma multiplicação de dois ou mais fatores, que seriam os nossos números primos. Em particular, uma multiplicação de primos. Primeiro exemplo, temos o número 6, que pode ser escrito por 2 vezes 3. Lembrando que 2 e 3 são números primos, ou seja, se o resultado deu 6, 6 é classificado como um número composto. O próximo exemplo, temos 2 vezes 5. 2 e 5 são números primos, e a multiplicação entre eles resultará em um número composto, que é o número 10. 10 é um número composto. Vamos conferir agora os passos para a decomposição de um número. Primeiro, temos que tomar um número composto que quer se decompor. Então, vamos verificar se o número ele é composto ou não. Se ele for composto, vamos fazer a decomposição em cima deste número. Segundo passo, dividir esse número por um número primo que seja seu divisor. Percebam que aqui é necessário relembrar os critérios apresentados anteriormente, para que eu possa efetuar a divisão. Terceiro passo, dividir o quociente obtido por um número primo que seja seu divisor. Vamos pegar o resultado da divisão anterior e verificar quais são os números que também podem dividir este resultado. Quarto passo, escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Vamos conferir agora um exemplo de aplicação desta decomposição. Temos no primeiro número o número 6 e eu quero fazer a decomposição do número 6. Para que eu efetue essa decomposição, eu devo reconhecer quais são os números primos. Os números primos inicia no número 2, depois teremos o número 3, 5 e assim sucessivamente. Vimos que o critério do número 2 é dividir apenas números pares e 6 é um número par. O que eu faço? Começo a divisão pelo número 2. 6 dividido por 2 terá como resultado 3. O resultado eu coloco à esquerda, exatamente embaixo do 6. 3 agora é um número ímpar, quer dizer que eu não posso dividi-lo novamente por 2. Já que eu não posso por 2, eu tento pelo próximo número, nosso próximo primo, que será o número 3. E 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. O resultado eu coloco à esquerda. Sempre que chegar em 1, finalizamos a nossa decomposição em números primos. Agora eu devo efetuar a multiplicação dos números que eu utilizei para dividir, para conferir se o resultado corresponde a 6. Se essa multiplicação corresponder, quer dizer que a nossa fatoração, ou decomposição, foi perfeita, foi exata. Temos a multiplicação de 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, nossa decomposição está exata. É uma forma de conferirmos o cálculo que realizamos. No número 12, devemos iniciar pelo primeiro primo, que é o número 2. Como o 12 é um número par, podemos dividi-lo por 2. 12 dividido por 2 é exatamente 6. O resultado, coloco à esquerda. 6 é um número par mais uma vez. Se é par, podemos dividir por 2 outra vez. 6 dividido por 2 é igual a 3. O resultado colocamos à esquerda. 3 agora é um número ímpar e eu não posso dividi-lo por 2. Tentaremos pelo próximo primo. Depois do 2, teremos o número 3. E 3 dá para dividir por 3. Efetuamos a divisão. 3 por 3 é igual a 1. Sempre que chegamos em 1, finalizamos a nossa decomposição. Agora efetuo a multiplicação dos números que utilizei para dividir e, se corresponder ao resultado inicial, efetuamos a nossa divisão perfeitamente.
teremos 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é igual a 4 e vezes 3 é igual a 12. Percebam que encontramos o mesmo resultado no início. Então, a nossa decomposição está exata. Vamos fazer o mesmo procedimento para o número 20. 20 é um número par. Se é um número par, eu posso dividir pelo primeiro primo, que é o número 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Colocamos o 10 à esquerda. 10 também é um número par. E se é um número par, eu também posso dividi-lo por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Percebam que 5 é um número ímpar. Não posso mais dividi-lo por 2. Tentaremos pelo próximo primo, que é o número 3. 5 também não é divisível por 3. Sempre que não for divisível, nós vamos pulando para os próximos primos na tentativa de efetuar essa divisão. Como não é divisível por 3 e o próximo primo é 5, tentaremos a divisão por 5. 5 é sim divisível por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Sempre que chegamos em 1, finalizamos a nossa decomposição. Agora eu faço a multiplicação pelos números que eu utilizei para a divisão para verificar se a nossa decomposição está correta. Teremos 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 igual a 4, vezes 5 igual a 20. Percebam que encontramos o mesmo resultado do início. Então, a nossa decomposição está correta. Último exemplo para verificarmos a nossa decomposição, temos o número 30. 30 é um número par. E se é um número par, podemos dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 15 agora é um número ímpar e não dá para dividir por 2. Tentaremos pelo próximo primo, que é o número 3. Para saber se o número é divisível por 3, eu faço a soma dos seus algarismos. 15 tem os algarismos 1 e 5. 1 mais 5 é igual a 6. Como 6 é divisível por 3, 15 também será. Então, podemos utilizar o 3 nessa decomposição. 15 dividido por 3 é igual a 5. Colocamos o resultado à esquerda. Vimos anteriormente que 5 não era divisível por 3. Tentaremos pelo próximo número, primo, que é o número 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Sempre que chegamos em 1, finalizamos a nossa decomposição. Agora vamos utilizar a multiplicação pelos números que utilizamos para dividir e conferir se o resultado é igual ao inicial. Temos 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6. Vezes 5, teremos 30, que corresponde ao nosso resultado inicial. Vamos continuar com a fatoração, com números agora que possuem 3 algarismos, são números maiores. E o primeiro número que nós apresentamos aqui é o número 120. Vamos iniciar a decomposição de 120. 120 finaliza em 0. Se finaliza em 0, é um número par. Por ser par, eu posso dividir pelo primeiro primo, que é o número 2. 120 dividido por 2 é igual a 60. Esse 60 nós colocaremos à esquerda. 60, mais uma vez, também é um número par. E se é um número par, eu posso dividir por 2 mais uma vez. 60 dividido por 2 é igual a 30. O resultado colocaremos à esquerda. 30, por finalizar em 0, também é um número par. Então, podemos efetuar a divisão mais uma vez por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. E percebam agora que 15 finaliza em 5. Não é mais um número par. Tentaremos pelo próximo primo, que é o número 3. Podemos dividir por 3 sempre que a soma dos algarismos for divisível por 3. 15 possui os algarismos 1 e 5. 1 mais 5 é igual a 6. Como a soma aqui é 6, dá para dividir por 3, 15 também será divisível por 3. 15 dividido por 3 é exatamente 5. Como 5 não é mais possível dividir por 3, tentaremos pelo próximo número primo, que é o número 5. Como 5 é divisível por 5, efetuamos a divisão e temos como resultado 1. Sempre que chegarmos em 1, finalizamos a nossa decomposição. Na nossa multiplicação, teremos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, temos 4.
vezes 2, 8, vezes 3, 24. E se efetuarmos a multiplicação 24 por 5, teremos como resultado exatamente 120. Podemos perceber, então, que é o mesmo resultado inicial. E se é o mesmo resultado inicial, quer dizer que a nossa decomposição está correta. Vamos efetuar agora a decomposição do número 250. 250 é um número par, e se é um número par, podemos dividi-lo por 2. 250 dividido por 2 é igual a 125. Esse resultado da divisão eu coloco à esquerda. Percebam agora que 125 é um número ímpar. Se é um número ímpar, não posso mais dividir por 2. E como não é possível dividir por 2, tentaremos pelo próximo número primo, que é o número 3. 125 possui os algarismos 1, 2 e 5. Vamos conferir se é divisível por 3. 1 mais 2 mais 5 é igual a 8. E 8 não dá para dividir por 3. Se 8 não é divisível por 3, 125 também não será. Tentaremos então pelo próximo número primo, que é o número 5. 125 finaliza em 5. E sempre que finalizar em 5, podemos dividir por 5. Então, 125 dividido por 5 tem como resultado 25. Mais uma vez, finaliza em 5. E se finaliza em 5, podemos dividir por 5 mais uma vez. 25 dividido por 5 é igual a 5. Finaliza em 5. A divisão por 5 mais uma vez. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Sempre que chegamos em 1, finalizamos a nossa decomposição. Agora efetuamos a multiplicação entre os números que utilizamos para dividir e verificaremos se o nosso resultado está correto. Temos 2 vezes 5, vezes 5, vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10, vezes 5, 50, vezes 5 mais uma vez é exatamente 250. Percebam que encontramos o mesmo resultado lá do início. Então, a nossa decomposição está exata. Para finalizarmos, temos agora o número 300. 300 é um número par, e se é um número par, podemos dividi-lo por 2. 300 dividido para 2, 150. 150 também é um número par, então podemos dividi-lo por 2 mais uma vez. 150 dividido por 2, 75. E percebam agora que 75 é um número ímpar. E se é ímpar, eu não posso dividi-lo por 2. Pulamos uma casa para o próximo primo, que será o número 3. Vamos verificar se 75 é divisível por 3. Efetuamos a soma dos seus algarismos. 7 mais 5 é 12. E 12, para sabermos se é ou não divisível por 3, podemos efetuar mais uma soma de seus algarismos, que é igual a 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Se 3 é divisível por 3, 12 também é divisível por 3. E se a soma de 75 dos algarismos deu 12, e se 12 é divisível por 3, 75 também será divisível por 3. Então percebam que vocês podem aplicar o mesmo procedimento na soma para verificar se é ou não divisível por 3. Como 75 é possível dividir por 3, e essa divisão dá 25, colocaremos do lado esquerdo. 25 agora possui os algarismos 2 e 5, e vimos anteriormente que não dava para dividir por 3. Tentaremos pelo próximo primo, que é o número 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Efetuamos a divisão mais uma vez por 5, que será igual a 1. Sempre que chegarmos em 1, finalizamos a nossa decomposição. Para verificarmos se o nosso cálculo está correto, efetua a multiplicação entre os números que utilizamos para dividir. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 temos 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. E se efetuarmos a multiplicação de 60 vezes 5, teremos exatamente 300. E percebam que deu o mesmo resultado inicial. Então, a nossa decomposição está correta. Encerraremos por aqui a nossa aula de hoje sobre decomposição em fatores primos. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau e um abraço.